Uma doença rara ou grave pode trazer desafios que vão além da saúde física. Podem afetar a renda, a rotina e o acesso ao tratamento. A quais direitos recorrer? Seja muito bem-vinda, doutora Betânia. Muito obrigada, Rafa, muito obrigada por esse convite. Bom dia, pessoal de casa. Bom, realmente, quando a pessoa tem uma doença rara, uma doença grave, ela fica ali muito limitada. E, por exemplo, um dos direitos que a gente tem para esses pacientes são os direitos previdenciários. Dentre eles, a gente pode citar o benefício por incapacidade temporária, que era conhecido como auxílio-doença. Esse benefício, por exemplo, a pessoa está trabalhando ali durante toda a sua vida e, de repente, ela é acometida por uma doença rara, por uma doença grave e não consegue mais trabalhar. E como que essa pessoa faz diante dessa situação? Por quê? Ela fica sem renda, precisa de um tratamento e fica sem dinheiro em casa e, como você mesmo disse, afeta, né, a questão financeira. Então, teria o direito ao benefício por incapacidade temporária ou permanente, a depender das limitações e do tempo da limitação que essa doença causa. E para o paciente ter direito a esse benefício, ele precisa estar vinculado ao INSS, geralmente são as pessoas que trabalham como CLT, contribuem com o INSS de alguma forma, não conseguem trabalhar por mais de 15 dias, que seria o benefício por incapacidade temporária, ou por tempo indeterminado, que seria o benefício por incapacidade permanente, que era conhecido como aposentadoria por invalidez, e via de regra ter contribuído por pelo menos 12 meses antes de ser acometido ali pela doença, antes de pedir o benefício junto ao INSS. Algumas doenças têm algumas exceções, mas aí tem que ser analisado o caso concreto. E um outro benefício também, que é uma dúvida muito comum dos pacientes com doenças raras e graves, é quando ele nunca contribuiu com o INSS, se ele tem direito a algum benefício previdenciário. Nesse caso, ele vai ter direito a um benefício assistencial, conhecido como BPC, que é o benefício de prestação continuada, e que muitos pacientes inclusive conhece como LOAS, porque a lei que regula esse benefício é a Lei Orgânica da Assistência Social. E as pessoas falam BPC LOAS, geralmente. Sim. Então, quando é família de baixa renda, que a renda familiar, via de regra, é de 1/4 do salário mínimo ou inferior, esses pacientes eles podem ter direito a esse benefício assistencial, que é o benefício de até um salário mínimo para aquela pessoa com deficiência, com doença rara ou grave, que faz com que essa pessoa se encaixe na condição de pessoa com deficiência. Doutora, e como um paciente com doença grave ou rara teria acesso a esse medicamento assim por direito? Bom, essa é uma questão muito polêmica, porque via de regra, tanto o SUS quanto o plano, ele nega o tratamento porque são tratamentos de alto custo, que geralmente não está na lista de medicamentos de fornecimento obrigatório nem do SUS e nem do plano. Nessa situação, não incentivando a judicialização, mas falando do caminho do paciente, ele vai precisar sim judicializar, né, acessar a justiça para conseguir o seu direito. Um dos principais requisitos é ter um relatório médico muito robusto, falando sobre a história clínica, sobre os medicamentos que esse paciente já utilizou e não teve a resposta terapêutica, né, não conseguiu controlar os sintomas, explicando a necessidade daquele medicamento, a urgência e trazendo principalmente evidências científicas que comprovem a eficácia daquele tratamento para aquele paciente. Porque hoje o STF tem aí alguns temas, né, que são decisões que exigem esses requisitos, mas os principais requisitos são esses que eu trouxe aqui para você. Sim. Acho que o assunto, assim, é um assunto mega extenso, mas importantíssimo. E tem várias dúvidas de vocês ainda, eu tenho certeza. O arroba da doutora Betânia está disponível aqui. E muito obrigada pela presença essa manhã, viu? Imagina, Rafa, eu que agradeço. Muito obrigada pela atenção.